nossa gravação da aula inaugural da nossa formação básica, certo? Então, vamos avante. Então, veja só, irmãos, a apresentação da nossa formação é o seguinte. O que é que nós chamamos de formação? Nós chamamos de formação a intenção de nós utilizarmos as nossas aulas para formar os irmãos em conteúdos cristãos. Então, o nosso foco é formar. Quando você vai... Antigamente tinha muito a gente ouvia falar muito aquele curso chamado Formação Geral, que no final das contas deixou de existir porque não formava em nada. Porque quando você fala assim, formação geral, aí você diz, você se formou em quê? Em geral. O que é geral? Geral não é nada. Hoje, as formações ou os cursos, eles são mais específicos. Até a administração, ela perdeu sentido. Porque hoje, a administração é bom para quem é dono de uma empresa, para quem tem um supermercado e precisa administrar. Hoje, vamos dizer, você é formado em administração, sim. O que as empresas hoje querem é alguém na contabilidade, o que as empresas hoje querem é alguém que seja da área fiscal, alguém que seja de recursos humanos, a administração, que não se formar em administração. Não vou dizer que é nada, mas é muito geral. Hoje as pessoas querem uma coisa específica. O que nós estamos querendo fazer com esta formação é dar aos irmãos conteúdos que realmente façam da gente cristã. Como, de maneira geral, as pessoas acham que ser cristão é só levantar a mão e vir para a igreja e dizer que é crente, isso não significa alguma coisa, mas significa muito pouco. Por isso que o que vale é nós sermos formados no cristianismo. Nós temos que ter a formação cristã, certo? Só para os irmãos terem uma noção do que eu estou querendo dizer. E aqui eu não estou envolvendo religião, eu estou envolvendo formação. As pessoas costumam dizer o seguinte: nossa religião é diferente, mas o nosso Deus é o mesmo. Beleza, tranquilo. Mas, por exemplo, existem pessoas que acreditam que depois da morte, Deus irá colocá-lo no purgatório. Existem pessoas que acreditam que após a morte, existem pessoas que intercedem e falam com Deus em nosso favor. Okay? Existem pessoas que acreditam que Deus, que é o Pai dos Espíritos, Ele faz com que as pessoas que morrem fiquem vagando na terra em um processo de reencarnação. Então veja o que eu estou querendo dizer. Há pessoas que acreditam que Deus, repita comigo, Deus, a visão das pessoas, vai botar a pessoa no purgatório. Há pessoas que acreditam que Deus deixa os espíritos vagando. Há pessoas que acreditam que Deus está ouvindo a intercessão de quem morreu. Então, quando eu digo que nós temos religiões diferentes, mas o Deus é o mesmo, o meu Deus não faz isso. Então, ele não pode ser o mesmo. Ou ele põe no purgatório ou ele não põe. Então, qual é o Deus que põe e qual é o que não põe? Então, eu estou introduzindo a nosso curso assim, para mostrar para os irmãos que o que vale não é o que eu acho, não é o que os irmãos acham. O que vale é o que está escrito. E eu preciso verificar o que está escrito. E eu preciso estudar o que está escrito. E eu preciso ser formado no cristianismo. Caso contrário, eu frequentarei uma igreja, uma religião, e eu posso estar bem fora do cristianismo. Certo? A Bíblia é composta de 66 livros, é uma imensidão de coisas. Mas nessa formação de 6 meses, os irmãos irão estudar o básico. O que é que se entende por básico? Se entende que é aquele que você não pode deixar de saber. Certo? Você pode até não ter feito faculdade, mas é básico que você saiba ler e escrever. Ler e escrever é o básico. Então, o que nós iremos estudar não é nada difícil, não é nada complicado, não é nada de outro mundo, porque é básico. Certo?
E nós iremos então mergulhar para com que propósito? Sermos formados. Para ser formado não há não há mágica. O professor pode ser bom, os recursos podem ser bons, mas se você não estudar, não adianta. Então nós faremos toda a formação baseada em você. O que é que isso quer dizer? Levar você a estudar. Você vai ter que meter a cara, você vai ter que estudar. Porque nós só temos 6 meses e não dá para aprender um conteúdo de 22 matérias, 2 vezes por semana, com aulas de 1h30. Então você vai ter que aprender a se disciplinar e estudar em casa. Cortar horas no WhatsApp para ficar gastando na Bíblia. Pegar os seus tempos vagos que você tem, em vez de ficar sem fazer nada, você vai precisar estudar, certo? Então, esse é o nosso foco. Aqui eu coloquei como sendo descobrindo as doutrinas fundamentais da Bíblia, como sendo o título da nossa formação. Então nós vamos descobrir os ensinos, as doutrinas que são fundamentais, aquelas que você não pode esquecer, aquelas que você não pode falhar, aquelas que são importantíssimas, certo? Então eu estou introduzindo a nossa formação dessa seguinte forma. Algum dos irmãos tem alguma pergunta do que eu iniciei? Alguma pergunta do que eu iniciei? O que é o quê? O purgatório é um local que a Igreja Católica acredita que quando as pessoas morrem, as almas ficam lá expurgando seus pecados. Na prática significa o seguinte: eu tinha um parente e esse parente, ele não era católico. Ele morreu. A Igreja Católica diz que ele está no purgatório. O que é que eu tenho que fazer, segundo a doutrina católica? Eu tenho que ficar aqui acendendo vela ou fazendo coisas aqui na terra para ajudar ele lá. Aí expurga os pecados dele. Aí o que eu fizer aqui ajuda ele lá e depois Deus pega e leva ele para o céu. Quer dizer, isso é uma doutrina católica. Independente de ser católica, porque aí entra na religião, eu não estou aqui discutindo o católico, eu estou discutindo o que eles estão ensinando. E se o que eles estão ensinando tem fundamento na Bíblia, né? É comum você conversar com um católico e ele vai dizer que quando não tem fundamentação bíblica, eles vão dizer assim, como já falaram, o que os evangélicos têm que entender é que a gente não só se baseia na Bíblia, nós temos as nossas tradições. Claramente. Entendeu? Tranquilo? Não, e por aí vai, e tantas outras coisas. O que na verdade nós precisamos fazer é tirar a paixão, inclusive nós. Bíblia não é paixão. Paixão se pode ver na política, com time de futebol e com religião. Bíblia não é paixão. Então, Bíblia é conteúdo. Então, você me mostra, eu analiso, e você me mostra, eu me mostro e você analisa. A partir daí, se nosso intuito é descobrir a verdade, Deus vai me mostrar se eu estou certo, se eu estou errado, ou se você está certo ou está errado. O que ele não vai mostrar é se eu achar que estou certo. E se eu transformar o que deveria ser uma busca pela verdade de uma disputa para ver quem está certo e está errado. Deus está fora disso. Para isso, eu preciso estar com o mesmo interesse e os irmãos falam com o mesmo interesse. Então, eu louvo a Deus porque eu sei que os irmãos vieram para aqui com esse interesse. E o interesse é de aprender. E se os irmãos vieram com esse interesse, que eu sei que vieram, os irmãos vão aprender. Você pode dizer amém? Amém. Eu não quero também criar uma grande expectativa, como se fosse uma coisa, não. Aqui nós estamos todo mundo aprendendo. Todo mundo aprendendo. É tanto que isso aqui é resultado de aulas de escola dominical e a gente vai melhorando e depois desse daqui vai ficar melhor, mas não cria grandes expectativas porque a Bíblia também é uma coisa simples. Ela é simples, é o que está escrito e não precisa inventar nada. Tá bom? Mais alguma pergunta dessa primeira introdução aí? Tranquilidade? Pode ficar à vontade. Todo mundo aqui se inscreveu. Quem não se inscreveu, procura o irmão Rafael, o irmão Netinho, a irmã Priscila lá na gráfica, porque essas fichas
nós iremos deixar arquivadas na igreja, certo? Porque uma das coisas que os irmãos estão percebendo, nós precisamos nos organizar, porque o reino de Deus é organizado. Então nós estamos acostumados a tocar a obra de Deus de qualquer jeito, e Deus não quer de qualquer jeito. Então nós temos que se organizar, as coisas têm que ser organizadazinhas, né? O IBA tem farda, aqui não vai ter farda porque é só um curso, né? Mas a gente precisa nos organizar, tá bom? Então vamos lá. Qual é o foco e o método desse nosso curso, desse nosso estudo? Onde é que a gente vai focar? Para os irmãos ficarem atentos nisso daí. O foco é formar cristãos para que possam ter um conhecimento sólido sobre as doutrinas básicas da Bíblia. Esse é o foco. O foco é formar cristãos, certo? O foco aqui não é ficar enrolando, o foco aqui não é passar tempo, o foco aqui é pegar você que tinha pouco conhecimento e terminar o curso para você ter um bom conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento qualquer? Não, conhecimento firme, conhecimento sólido. Então aqui pode perguntar. Se a gente não saber responder, a gente diz, eu não sei responder. Aqui não vai, não sei. Não. O máximo que a gente puder passar, o que a gente sabe, a gente vai passar. A gente não sabe tudo. Então, se a gente não sabe tudo, a gente não vai passar o que a gente não sabe. Então, esse é o propósito, formar cristãos, certo? Utilizaremos avaliação oral e escrita para consolidar o aprendizado. O que isso aqui quer dizer? Eu não estou dizendo que é errado, mas cada professor tem um estilo. E assim, eu particularmente, e cada um tem um jeito, eu não trabalho com estudo pronto. O que é estudo pronto? Se você chegar para mim, puxa, você tem um estudo sobre arrebatamento? Eu vou dizer, eu tenho, só que ele está nos versículos da Bíblia. Eu não tenho, está aqui, toma esse estudo. Eu não tenho pronto. Então, eu nunca me acostumei a fazer nada pronto. É tanto que se nós formos fazer um curso nos modelos que é feito, o que é que quer ter? O professor vai dar uma cara e apostila para os irmãos. Os irmãos vão ficar com a apostila, certo? A nossa apostila aqui é a Bíblia. E o seu caderno é a sua ferramenta de estudo. Então você faz sua própria apostila. Você que vai fazer isso. Não é eu que vou dar a apostila para ninguém. Então, você quer uma apostila? Está aqui. Agora você quer criar seu método de estudo, tá? Certo? Há quem diga, e eu concordo, que na aula ninguém estuda. Você estuda em casa. E há quem diga que você estuda escrevendo. Certo? Então, você quer estudar, você tem que escrever. Você quer estudar, você tem que estudar em casa. Aqui você ouve, aqui o professor dá uma dica, esclarece uma coisa e você faz apontamento. Para que quando chegar em casa você possa parar, ler e estudar. É na hora que você está estudando que você aprende. Não é aqui que você aprende. Você aprende quando você estuda. Então isso aqui é fundamental. E esse vai ser o nosso foco. Ninguém aprende se não tiver avaliação. Então se o professor não fizer provas, você não vai estudar, infelizmente. Então você vai ser cobrado. Por quê? Porque eu não posso investir o meu tempo e os irmãos investir o tempo dos irmãos e a gente não aproveitar. Então, se for para estudar, vamos estudar de verdade. Se for para gastar tempo, vamos aproveitar o tempo. Entendeu? Então, assim, seja o tempo que o irmão Leandro podia ter com a esposa dele está ali no IBA, eles poderiam estar na casa dele com a filha dele. Então, a obra de Deus é prioridade. Então, se nós estamos gastando tempo aqui, vamos aproveitar o tempo. E para aproveitar o tempo, a gente vai ter que usar bem o tempo. Então, beleza. Agora, os irmãos não fiquem preocupados com o negócio de prova. Eu estou analisando, vai ter algumas provinhas escritas, poucas, mas as provas vocês vão levar e vão fazer em casa. Vocês fazem as provas de vocês. Já que o aprendizado é o que vale, façam, estudem. O que importa é vocês estudarem. Se vocês estudarem, vocês vão aprender. Fazem as provas de vocês em casa. Certo? Então, o importante é estudar. O que eu vou fazer com o professor é garantir que vocês estudam. E quem não estudar não passa. Isso eu garanto. Independente de mim, a gente ajuda. Mas se não estudar, não tem como passar. Se você estudar, beleza. E a gente sabe, um cobra um pouco mais, outro cobra um pouco menos, não tem limitações, não se preocupe com isso não. Você aprendendo um pouquinho já está de bom tamanho. Na próxima você aprende mais um pouquinho, você aprende mais um pouquinho, você aprende mais um pouquinho. Entendeu?
As atividades, elas serão avaliadas com notas. Claro que são atividades, sendo a média por matéria 6. Né? A média é 5, então acima de 5 é 6. Tá bom, o IBA é 7. Então, ou seja, não se preocupem com isso. Nós vamos medir tudo, porque a ideia é formar cristão. Então, desde a hora que você chega no horário pontualmente, nós vamos avaliar. Você vai ganhar conta que você chegou no horário. Você fez uma tarefa, fez errado, você vai ganhar conta que você fez. Fez errado, mas fez, ganha ponto. Fez e fez certo, ganha ponto. Então, nós vamos fazer toda uma avaliação que não é só simplesmente fazer uma prova que não seja, é um conjunto de coisas que Deus avalia. Né? Deus gosta da pontualidade, Deus gosta da organização, Deus gosta do esforço. Então, tudo isso é medido. E o importante é garantir que no final a gente saia melhor do que a gente entrou. Quantos pode dizer amém? Amém. Haverá atividades para complementação de nota. Então, coisa simples, a gente vai, né? Não conseguiu alcançar a média, a gente faz uma complementaçãozinha, faça assim, para complementar a nota, tal. O importante é chegarmos juntos no objetivo, certo? Vamos lá, por etapa. Alguma dúvida dessa segunda etapa que eu falei? Uma dúvida? Alguma dúvida? Quem acompanha, eu falo sempre isso. O segredo não é como a gente começa, o segredo é como a gente vai começar. No IBA, eu falei a mesma coisa, para vocês vão falar que é a mesma coisa no início da aula. Eu tenho que ser sincero. Eu gostaria muito que quando nós chegássemos em dezembro ou em janeiro, essa quantidade de pessoas que estão aqui, estivessem lá. Mas infelizmente não vai ser assim. Essa estatística diz, e eu quero estar errado também dizer, pelo menos uma vez por outra. Mas às vezes nem todo mundo que começa termina. E aí é onde vem a frase que eu uso muito. O segredo não é como a gente começa. O segredo é como nós vamos terminar. Isso vale para a fé. Tem muita gente que começou na igreja e não vão terminar na igreja. Tem outros que não começaram, mas vão chegar e vão terminar. Tem gente que começou, parou, se afastou e vai voltar. Tem gente que começou, se afastou e não vai voltar mais. É uma corrida. Então, grave, o segredo não é começar. O segredo é chegar até o fim. É por isso que a Bíblia diz que o vosso fruto permaneça. Porque teve muita gente que teve fruto e não permaneceu. Certo? Então, eu estou dizendo isso porque tudo é assim. No IBA. O IBA é assim. Quando eu fiz a faculdade na época, foi assim, acho que era 50 alunos, nós terminamos com uns 13, uns 20. Tudo é assim. Aqui eu quero estar muito errado, mas quero que você que está me ouvindo chegue até o final. Se você que está me ouvindo chegar até o final, beleza. Alguma pergunta sobre isso aqui? Não? Tranquilo? Não? Beleza? Avante? Vamos lá. Conteúdo do nosso curso. O que é que a gente vai aprender aí nesses nossos estudos? Primeiro, são 22 matérias. Essas 22 matérias, elas são programáticas. Quem não sabe o que é programática, levanta a mão. Não tem problema nenhum. Beleza, ó, presta atenção. Só levanta a tua mão o Samuel, o Diego, o Leandro. O restante sabe, eu vou fazer a pergunta. Do que é? Agora, né? É só para dar vou dar outra chance. Quem não sabe o que é programática, levanta a mão. Programática. Ok. Irmão, é difícil para nos ajudar. Ela levantou? Essa programática é uma coisa programática? Ela vem de programa, então é um conteúdo que está dentro do programa, e por ser algo que assim, é uma característica do conteúdo, ela é colocada como programática. Não é uma junção de não é tanto
uma coisa automática. Entendeu? Então, uma coisa auto é uma coisa que funciona. Automática é a ideia de trazer, de movimentar em sequência, né? Sequenciar dentro de uma lógica, dentro de um sistema. Então, presta atenção. Beleza, os irmãos não estão entendendo talvez a palavra, mas na prática seria o seguinte: quantos aqui vieram para a igreja e no dia de quinta-feira ouviram sobre dízimo? E na outra quinta-feira ouviram sobre fé? E na outra quinta-feira ouviram sobre dom espiritual? E na outra quinta-feira sobre... É uma salada de fruta. Conteúdo programático é um conteúdo que está dentro de um programa, que tem um sentido. Então, eu vou mostrar o programa. Então, ninguém vai aqui aprender coisas soltas. Nós vamos aprender coisas dentro de um programa. O programa é assuntos básicos. É um programa. Nós não vamos aprender nada que não é básico. Então, por exemplo, uma coisa que não é básica. Aí também é muito variado. Mas, por exemplo, uma coisa que não é básica... Quem eram os filhos de Deus e os filhos dos homens em Gênesis? Ou seja, você sabendo disso ou não vai levar você para o céu, tirar você do céu, porque você não sabe quem eram os filhos dos homens de lá. Não é básico. Entendeu? Eu também não vou dizer no estudo, se está na Bíblia, estude. Então, assim, é uma coisa mais aprofundada. Beleza? Entendeu o que é programático? Dentro de um programa. Como eu já falei aqui, nós teremos 2 aulas por semana. As aulas serão quintas e as aulas serão domingo, nos horários das escolas dominicais. Então, a escola dominical vai agora absorver o conteúdo programático, e os estudos de quinta-feira que o irmão Joaquim Neto estava dando, eles também serão dentro desse mesmo programa. Então, vai estar linkado. Certo? Então, ou seja, essa aula é uma hora de introdução. Vou mostrar como é que vai ser a aula de domingo. Nós vamos falar sobre o quê? Quando for quinta-feira, o Joaquim Neto vai dar uma aula de continuação da aula de domingo. E no outro domingo, quando tiver 3 aulas, são aulas sempre de continuação. Significa dizer que se você perder uma aula, você perdeu uma continuação. Vai ter matérias que vai ser só uma aula só. Se você perdeu essa aula, você perdeu a matéria. Entendeu? Então, é dentro de um sistema. Nós fizemos um cálculo e são 50 aulas em uma média de 6 meses. Quer dizer, você vai pegar 50 aulas de 22 matérias. Vai ter matérias que vai ter 2 aulas, vai ter matérias que vai ter 1, vai ter matéria que vai ter 3. Mas em média serão 50 aulas. Quantos pode ser glória a Jesus? Aproximadamente serão 70 horas. 70 horas de estudo, de ensino. 70 horas. Vocês vão ter atividades em casa, vão ter provas na sala de aula algumas vezes, mas vai ter muita atividade em casa. Então, vou passar muita coisa para vocês fazerem em casa. Cada atividade, os irmãos recebem pontos. Porque tudo isso é para garantir que você estude. Atividades para garantir que você estude. Nós vamos dar muitas atividades para você estudar. Inclusive, depois dessa aula de hoje, já vai ter atividade para você fazer e apresentar domingo. Sexta e sábado para fazer. Atividadezinha básica. Nós teremos 2 professores titulares, né, e 4 adjuntos. O que são adjuntos? 4 professores auxiliares. Quando os 2 titulares não puderem, os outros irão dar cobertura. Depois eu vou apresentar quem são esses professores aí. Certo? Estou vendo que os irmãos estão muito empenhados e alguns estão anotando. Lembrando que, e aqui eu não vou baratear as anotações, né? Mas nós temos um grupo aqui no WhatsApp, que ainda não tiver incluso, os irmãos pedem, porque é uma ferramenta que a gente não pode dispensar. Tudo que vocês estão vendo na tela está lá no grupo. O grande problema que tem é que o grupo você mistura com muitas fotos. Se alguma coisa você viu aqui e não pegou e passou na tela, vai jogar no grupo. Cabe você ir no grupo, ir no seu caderno,
transmissão ela vai ser via rádio? É porque assim, veja só, o que é que acontece? A pergunta da André é boa pelo seguinte, me entendam só, até pela experiência que a gente tem. Nós não abriremos sessões, nós não faremos exceção para quem pode estar aqui e que precisa só fazer algum sacrifício. Lembrando que cada caso é um caso. Então, um exemplo do meu caso, mas cada caso é um caso. No meu caso, isso aplica talvez não seja. O Levi é pequeno e a Dadai precisa fazer o IBA. Ela tem com quem deixar o Levi. Né? Ou ela poderia dizer, não tem como, não vou deixar com ninguém, não tem como deixar e não deixar. E não deixar. Então, eu até perguntei, hoje ela é isso, porque às vezes eu não estou aqui quinta. Quando tu vai para o IBA quinta, tu deixa com quem? Ora deixa com a mãe dela, ora deixa com minha irmã, Shirley. Né? Ela precisa fazer esse sacrifício. Então, evidentemente, existem pessoas que não podem. No caso da Cristina, começou a fazer o IBA, deu uma paralisada, e o caso da Didi, porque foram mães recém, né, tiveram filhos, e aí as mães sabem mais do que eu isso daí. Por outro lado, eu só quero fazer uma ponderação. As irmãs que podem e não fazem, e as que não podem de jeito nenhum. As que não podem e os que não podem de jeito nenhum, a gente está aberto para conversar e encontrar uma saída. O Leandro não está aqui, no trabalho. O Diego mandou um áudio para mim, ele saber. Rapaz, eu estou querendo fazer, mas como é que eu vou fazer? Agora, eu preciso saber quem são essas pessoas que vão entrar nessa modalidade. Por quê? Porque nós vamos desenvolver um sistema diferente. O Leandro não vai estar aqui, não vai poder estar aqui, mas ele vai ter que responder, fazer muito mais tarefa do que você. Então, assim, ele vai compensar as horas que ele não está aqui, fazendo atividades quando ele puder. Então, se eu passar uma tarefa para vocês, o Leandro é 10. Então, eu estou dando um exemplo, né, mas que seja compatível. Eu poderia, e a gente pode evoluir para isso, mas eu não adianta oferecer uma coisa que a gente não vai ter condição. Por exemplo, o IBA, eles estão ali fazendo uma transmissão ao vivo. Se eu divido a internet com eles numa transmissão ao vivo, pode só ser que eu atrapalhe eles lá por causa da internet e nem faça aqui, nem faça lá. Como nós não fizemos um teste, eu não vou garantir isso. O que eu posso garantir é, por exemplo, isso que eu estou falando para vocês está sendo gravado. Isso aqui eu posso colocar no YouTube, ele não está vendo minha imagem, eles só estão vendo o que vocês estão vendo na tela e eu vi no áudio. Aí eu vou mandar para o Diego. E para quem não pôde vir. Então eles não vão estar me vendo, que nem vocês estão vendo, mas vão estar me ouvindo e vendo o que está passando na tela. Aí eles vão estudar. Claro que quem não está aqui vai precisar se esforçar mais do que quem está. Né? Então não sei se eu respondi. Mas o sistema seria esse. Eu vou desenvolver um sistema para você e para as pessoas que não podem, mas só para vocês que não podem. Entendeu? Acontecendo no IBA isso, e a gente cortou. Sendo assim, não vai dar para eu ir hoje para a aula, não, eu vou assistir pela rádio, viu? Não, você não é aluno de assistir pela rádio. Os alunos que são de assistir pela rádio são o pastor Cleuto, que está em Feira de Santana, o irmão Alcion, que está em Fora da Conquista, esses são, que não podem estar aqui. O Robson, o bebê. Agora, quem está aqui diz, não deu para ir hoje não, eu vou... Não, você pode até assistir, mas vai tomar falta. Você pode até ouvir, mas vai tomar falta. Entendeu? Beleza? Deu para entender aí? Alguma dúvida? Mas não, né? Então, beleza. Vocês estão anotando algumas coisas, eu vou mandar no grupo, certo? Depois vocês anotem aí. Vamos lá. Já botei conteúdo programado. Quando eu boto aula dinâmicas, assim, elas são cada professor tem um estilo, mas nós tentaremos fazer a aula de maneira que ela seja o menos cansativa possível. Como eu já falei, o foco está na formação, é formar os irmãos. Método de avaliação de notas, já falei. Isso aqui você não precisa anotar tudo, não. Se vocês não der para anotar agora, eu mando no grupo, vocês anotam lá, certo? Vamos lá, deixa eu fazer um comentário sobre o acompanhamento dos alunos. O professor, ele tem uma experiência e ele sabe quando o aluno pega e quando o aluno não pega. Essa formação, a ideia é a gente fazer um acompanhamento dos irmãos. Eu não vou estar aqui todo o tempo, mas as ferramentas que a gente tem, o WhatsApp, se não tem alguma dúvida, não tem cerimônia. Joga no grupo, pergunta pessoalmente. A gente vai fazer um acompanhamento. E a coisa que eu vou mais pegar no pé é no caderno.
caderno não. Quem não gosta de escrever vai ter que aprender a gostar. Eu não vou pegar no pé, né, para olhar se a letra está feia, se a letra está bonita, se a letra está errada, isso não é problema meu. Eu só preciso garantir se o que eu estou falando está sendo organizado por você. Porque se você não está conseguindo organizar a aula que eu estou estudando, sabe o que significa? Está entrando aqui, está saindo aqui. Isso significa que nós estamos perdendo tempo com você também. Então, se nós não temos uma apostila aqui para entregar para os irmãos, e a apostila não ficar lendo a apostila é você que vai fazer com o seu caderno, então nós iremos acompanhar e estudar. E não só acompanhar, ajudar os irmãos. Vai ter momentos que eu vou trazer, dados numa folha de ofício e eu vou querer que você cole no seu caderno. Para garantir que vai terminar o curso, você vai ficar com o seu caderno e ele vai ser um tesouro para você. Na hora que você estiver em uma situação e precisar, você vai no seu caderninho e vai saber que um dia você anotou e que um dia alguém passou. Então, eu preciso exigir que os irmãos organizem o que vocês estão aprendendo. Caso contrário, é a mesma coisa de alguém estar dando para você coisas úteis e você está chegando em casa e jogando numa gaveta, e jogando no armário, e jogando no chão. Aí quando você vai precisar, então, o que foi que eu botei? Eu sei que está aqui, mas não sei onde. Entendeu? Então, o grande desafio da educação não é só você entender, você saber organizar o conteúdo. Porque quando você precisar, você sabe encontrar. E a ideia aqui é que você encontre no seu caderno tudo que você precisa. Entendido? Professores capacitados, eu vou mostrar, né, quem são os professores e dizer, curso gratuito, você não precisa pagar. Qual é o nosso resumo? É esse aí. Conteúdo, 22 matérias, assuntos diversos. Aula, 1h30, 2 vezes por semana, 50 aulas durante 6 meses. O material que você precisa é Bíblia, caderno e caneta, a princípio. Mas eu já vou encomendar, para que vocês encomendem, cola e tesoura. Porque vocês são alunos, né? Vocês não querem que eu traga aqui tudo cortadozinho, bonitinho. Então, aqui. Então, a folha para vocês cortam. Vocês colam. Então, tesoura e cola. A gente vai precisar em algumas aulas. Então, vocês já façam o estojinho de vocês, já venham tudo bonitinho com o estojo na mão. Viu, Henrique? No final, a gente vai falar sobre o caderno aí, para a gente fazer uma organização desse caderno. Certo? Os professores titulares, eu vou assumir aos domingos, o irmão Joaquim Neto vai assumir na quinta, o irmão Josué vai dar um apoio, porque o Josué é que encabeça a escola de pregadores no domingo. Então, eu sou responsável propriamente pelas aulas no domingo, o Neto pelas aulas de quinta, o Josué pela escola de pregadores. Faltou colocar aqui o irmão Deusdedito, que está disponível, como já foi, ele vai fazer as duas coisas, ele vai ser aluno e professor quando precisar, né, irmão Deusdedito? Conversamos sobre isso. E aí, por quê? Porque o Rafael e a Priscila, eles são alunos do IBA, então quinta-feira eles estão no IBA, mas nenhuma eventualidade eles vão nos ajudar, porque pode acontecer de eu sair para pregar, e o Neto, dia de domingo, ele vai para Caraíba. E o Messias, que também é professor do IBA, então a gente só está organizando para que não aconteça dos irmãos ficarem sem assistência. Então a gente começou, tem que chegar até o final. Beleza? Tranquilo? Vamos pode dar um glória a Deus para não cochilar? Olha, rapaz, os irmãos estão animados, porque agora nós vamos entrar no conteúdo. Vou explicar o que é que os irmãos vão aprender. Certo? E quando eu mostrar o que os irmãos vão aprender, aí nós vamos discutir os cadernos aqui, né? Vamos ver os cadernos, deixa eu olhar aqui eu dormi logo. Não sei se isso aqui vai aguentar o rojão, não. É só rascunho. Aqui para domingo me traga o caderno.
Beleza? Estão prontos aí? Então vamos avante. Esse é o nosso conteúdo aqui. 22 matérias. Eu estou mostrando as primeiras 11 e depois vou mostrar mais 11. 11 e depois mais 11. Quem está acostumado a pegar aulas que eu dou do IBA, uma coisa que eu uso muito, e eu vou já passar para o aqui, é o que nós chamamos de uma visão panorâmica. O que é uma visão panorâmica? Essa palavra panorâmica. Essa é uma visão que mostra um panorama. O que é um panorama? Vocês estão vendo um panorama, né? Vocês estão vendo um quadro, e nesse quadro há uma visão do todo, certo? Uma visão do todo. Essa visão do todo é a visão panorâmica, uma visão do todo, certo? Eu costumo dizer, por exemplo, essa coisa da minha cabeça. Quem já viu uma foto do planeta Terra fora da Terra? Quem já viu uma foto do planeta Terra fora da Terra? Uma foto da Terra fora da Terra. Fotografar do espaço. Uma foto do espaço. Uma foto da Terra tirada do espaço. Isso. Uma foto da Terra tirada do espaço. Isso é uma foto panorâmica. É uma foto da Terra. Né? Por exemplo, quem é aí da tecnologia do celular sabe que tem alguns celulares que tem foto panorâmica. A foto panorâmica é a que pega tudo. Dizer, para você ter essa foto, você bate aqui, aí você fica assim. Bacana. Aí quando encerra, ela consegue pegar tudo que você deve. Então, por que eu estou falando panorâmica? Porque agora vocês estão tendo um conteúdo do panorama, as primeiras 11, né? Vamos lá. Essas primeiras 11, então, veja só, agora já começou a aula. Agora já começou a aula. A aula de apresentação. O que eu estava falando era só como é que vai funcionar. Agora já é a aula. Por que agora já é a aula? Porque eu vou mostrar aos irmãos como é que estuda. Como é que você estuda o assunto que você vai estudar? Vou repetir. Como é que você estuda o assunto que você vai estudar? Então, antes de estudar, antes de você pegar o conteúdo, você tem que saber o que você vai estudar, para que você consiga se preparar para o estudo. Então, o que é que você vai estudar? Olha, quando eu botei estas cores de vermelho e numa tonalidade de marrom, verde, uma tonalidade de verde, uma outra cor também que puxa de marrom, aqui mais vermelho e azul, isso é de propósito. Isso é para, ao olhar, você consiga visualmente perceber uma diferença. Ao bater o olho, você percebe que as cores, a sua mente enxerga aquela. E aqui é bloco de coisas diferentes. Então, isso é um estudo de uma visão panorâmica. O que quer dizer? Eu tenho 11 assuntos, mas que os 11 primeiros assuntos, mas que eles estão divididos em blocos de 4. Então, primeiramente eu vejo 11, mas depois eu já divido em grupos de 4. Eu falo isso na escola dominical também. Essa linguagem, não, essa é a linguagem para facilitar o seu cérebro de processar. Uma linguagem do seu cérebro. Isso seria equivalente a você estar com dificuldade de mastigar ou com problema do seu estômago, e você pega uma comida e tritura a comida. Quando você tritura a comida é para facilitar a sua digestão.
Quando você faz isso, é para facilitar o seu sistema digestivo. Quando eu faço isso, é para facilitar o seu sistema nervoso, o seu cérebro, ele aprender com mais facilidade. Quando você machuca a comida, é para facilitar o seu sistema digestivo de digerir. Beleza? Veja, você não mesmo. A ideia é o mesmo, só que o método é diferente. Ou seja, o cérebro entende isso. Quando ele bate o olho, ele vê cores diferentes. Se ele vê cores diferentes, ele já divide em compartimentos na sua mente. Então, isso aqui é organização. O compartimento está dividido em assuntos que você vai estudar, primeiramente, sobre Deus, sobre os céus e sobre os anjos. Então, quer dizer, esses assuntos fazem parte de um mesmo grupo, fazem Deus, os céus e os anjos. Então, esse é o primeiro bloco do nosso estudo. O segundo bloco do nosso estudo vai para a parte mais de baixo, a parte mais negativa, que é estudar o diabo, o inferno e os demônios. O cérebro trabalha com associação. Quando você associa, você memoriza com mais facilidade. O que é a memorização? Aqui eu estudo Deus, aqui eu estudo o oposto, o diabo, aqui eu estudo o céu, aqui eu estudo o inferno, aqui é o céu, aqui é o demônio. Então eu consigo memorizar com facilidade, porque eu vou aprender logo em um conteúdo organizado. Então, ou seja, eu consigo dizer para os irmãos as 22 matérias. Por que eu consigo? Porque foi eu que fiz isso aqui. Quando eu fiz isso, memorizou na minha mente. Porque eu dividi em blocos. Então, eu tenho um primeiro bloco de 3, tenho um segundo bloco de 3, eu tenho outro bloco de 2, tenho outro bloco de 3. Porque ficou registrado na mente. Deus, o Deus do inferno. Qual outro bloco? Ser humano. Então, eu já estudei sobre Deus, estudei sobre o diabo, vou estudar sobre o ser humano. Quem é o ser humano? E boto a santidade dentro desse processo. Por quê? Porque no enredo da história bíblica, era Deus, virou o diabo, ou era Deus, depois aparece o diabo na história, o ser humano, e o diabo atrapalha o ser humano, e ele vai precisar se santificar para ser salvo. Então, os assuntos estão. Isso é o que é chamado de conteúdo. Não, é o básico, mas ele está dentro de um programa. Então, eu estou apresentando para vocês um programa. Programa, você lembra muito de televisão. Então, o programa de televisão é um programa que tem um horário para começar. Uma grade, não, você vai ter o Jornal Nacional, aí depois tem um assiste mais, e assim depois o Jornal Nacional, aí depois tem outro programa, depois tem outro programa, outro programa. Então, está dentro de uma grade a programação. Então, beleza. Vamos à apresentação do conteúdo, certo? Vocês entenderam a lógica. A lógica é Deus, o diabo, o ser humano, e aí vamos para o sistema de salvação, porque o ser humano se perdeu. Essa história é básica e todo mundo sabe que existe Deus, todo mundo sabe que existe diabo, todo mundo sabe que o ser humano se perdeu e sabe que precisa se salvar. Então essa já é a metade do curso de assuntos básicos. Agora vamos para o destrinchar. Quando nós estivermos estudando sobre Deus, o que é que nós vamos estudar sobre Deus? Nós vamos estudar a identidade de Deus. Ninguém consegue explicar Deus na profundidade. Mas o que é que a gente sabe sobre Deus? O que é que a gente sabe sobre Deus? Então nós vamos saber o básico que a gente sabe sobre Deus. Nessa aula nós vamos focar em quê? Nós vamos focar no seguinte: o que é que falam de verdade sobre Deus e o que é que falam de mentira sobre Deus? Certo? Então, isso aqui que fala sobre Deus é verdade ou é mentira? Então nós vamos estudar isso. Isso aqui é verdade ou é mentira? Então eu vou saber quem ele é. Saber quem ele é a identidade que ele tem. Quando você estuda sobre Deus, você precisa saber que Deus, ele se manifesta, porque ele é invisível. Ninguém vê Deus, a menos que ele apareça. Para ele aparecer, ele tem que se manifestar. E nós vamos estudar como é que ele se manifesta. Ou seja, se eu, desde o início da aula, estivesse falando com os irmãos, se eu não estivesse falando nada, ficasse em silêncio, eu não me manifestaria. Mas quando eu falo, eu já me manifesto. Eu me manifesto com a voz.
Quando eu apareço, vocês me veem, eu me manifesto com imagem. Então, quando eu falo e eu estou escondido, eu me manifesto com voz. Quando eu me apareço, eu me manifesto com imagem. E Deus utiliza isso daí. Aqui nós estudaremos que não faz sentido, é errado e é ilógico dizer que Deus é 3 pessoas. Não faz sentido. Faz sentido dizer que eu sou uma pessoa, que o Mi é uma pessoa. E um conhecimento básico não é essa aula. Mas sabe por que o Mi é uma pessoinha? Ele é uma pessoinha? Ele é uma pessoinha simplesmente porque ele começa aqui e termina ali embaixo. Desse tamanho. Começa aqui. Então ele é essa pessoinha agradável, linda, gentil que a gente conhece. Mas Deus não tem tamanho. Se Deus não tem tamanho, você não pode dizer que ele é uma pessoa aqui, outra pessoa aqui e outra pessoa aqui. Isso é básico. É básico. Deus não tem divisão. Então ele não pode dizer que ele é 3 pessoas. Então nós estudamos aqui que aquilo que a Trindade define como pessoas é uma definição incorreta como se aplica em Deus, mas é manifestações. Já manifestações, ele pode ser tudo que ele quiser ser. Tudo. Se Deus quiser ser uma nuvem, ele é, como ele se fez. Se ele quiser ser uma coluna de fogo, ele é. Se ele quiser ser anjo, ele é. Se ele quiser vir na terra como filho, ele vem. Ele pode ser o que ele quiser ser. E ele pode, isso aí não há limites para ele. Ele pode, isso é manifestação, é aparecer, é tornar-se visível do jeito que ele quer. Ok? Nós aprendemos sobre os nomes de Deus, que ele se revelou através dos nomes. Nós vamos estudar nessa matéria. E estudaremos porque nós não acreditamos na Trindade e porque nós não acreditamos na definição da Testemunha de Jeová. Que ela define que existe um Deus e que Jesus é um profeta. Profetazão. Mas é um profeta. Beleza. Na matéria céu, nós estudaremos quais são os tipos de céus, quantos céus existem e o que é que há no céu. Estudaremos aqui. Os anjos, nós vamos estudar a natureza dos anjos, como é que eles são, né? E como é que eles estão organizados. Quem é o diabo? Nós estudaremos a sua origem, né? Como foi que ele surgiu e como é que ele atua, né? Como é que ele age. Ele atua como? Quando nós estudamos sobre o inferno, nós iremos encontrar a fundamentação bíblica. O que é a fundamentação bíblica? O inferno realmente existe? Tem gente que não acredita. Quais são os fundamentos que existem na Bíblia que provam que o inferno existe? Isso é o que nós vamos estudar na fundamentação bíblica. E o que é que nós sabemos sobre o inferno? Né? A Bíblia fala que é um lugar de tormento, onde há ranger de dentes. Então nós vamos estudar o inferno. Não tenha medo não, que ele não foi feito para você. Mas tome cuidado para você não parar lá. Ele não foi feito para nós não, mas pode parar lá. Por que podemos parar lá? Vamos estudar, né? A gente pode parar lá. Os demônios nós estudaremos, do mesmo jeito que estudaremos os anjos, estudaremos como é a natureza dos demônios e como é que eles estão organizados. Isso é muito importante também. No estudo do ser humano, nós estudaremos as 3 partes que compõem o ser humano: o corpo, a alma e o espírito. E iremos entender o conceito desse funcionamento. Tem muita gente que ouve falar que o corpo, alma e espírito, né, discípulo? Mas tem gente que acha que o espírito é a mesma coisa da alma. Alma e espírito é a mesma coisa, não sabe? O que precisa perceber é o que é a alma. Você entender em você. Eu entendi. Você tem a alma. Você entender em você, espera o espírito. Isso é uma transformação na sua vida. Quando você entender que é corpo, alma e espírito, você vai saber que aquele mal-estar que você está sentindo, se você está sentindo no corpo, se você está sentindo na alma, ou se você está sentindo no espírito. Se você compreender isso daí, e você está com um mal-estar, porque você está com anemia, você vai orar, vai se sentir bom quando receber o poder de Deus, você vai terminar de orar, continuar com anemia. Aí, para receber a anemia, tem que tomar o que? Anemia, ferro, né? Não
Quando estivermos estudando sobre o corpo, não vai mais estamos velhos. Veja, Apaga o professor ali, deixa eu botar na escala aí, professor. Quando chegarmos sobre o corpo, o irmão Matheus vai dar umas dicas. Umas dicas de vida. Porque não tem jeito. Falou do corpo, tem que cuidar do corpo. Tem gente que se preocupa demais com o corpo, não se preocupa com a alma. Tem gente que cuida da alma, cuida do corpo. Tem gente que cuida do espírito e não se preocupa com nada. E nós somos três coisas que precisam de três tratamentos. Então, vamos tratar cada coisa nesse estudo aí. Certo? Então, não perca essa aula. Pare nessa aí. Nós iremos entender como é que o corpo e alma e espírito foram criados e na morte o que é que acontece com os três. Na santidade, nós iremos estudar, já que nós somos corpo, alma e espírito, a santidade é uma santidade que precisa da santificação do corpo, a santificação da alma e a santificação do espírito. Como é que eu santifico o corpo, a alma e o espírito? E por último, a importância da santidade. É algo que é extremamente importante. Tem gente que se preocupa só com a santidade do corpo, que não está errado. Né? Cuidado com a roupa que veste, cuidado com a maneira que anda, cuidado não se prostitua. Beleza, mas tem gente que não se preocupa com a alma. Aí gosta de uma fofoca, a língua é do tamanho mais do que não sei o quê. Aí, ou seja, se preocupa com uma coisa, não se preocupa com a outra. Mas a Bíblia diz que você tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Não adianta parecer ser crente na aparência, beleza. Fez cuida do corpo. Mas conversou com você 5 minutos, o cara pergunta, e é crente mesmo essa pessoa? 5 minutos de conversa. Porque quando abriu a boca falou que o coração estava cheio. E não tem a santificação do corpo. Então, precisamos dar uma estudada nisso daí, né? Beleza. Encerrou o bloco do ser humano, vamos agora para o sistema de salvação. O homem se perdeu. Como é que era a salvação pela lei? Para que serve a lei? A relação de princípios e regras, né? É tudo na lei que não vale. A gente não tem que observar nada da lei. O que é uma regra? O que é um princípio? Está embutido também no Antigo Testamento. Então, vamos estudar. Cristo, Messias e ungido. Qual é a diferença de Cristo, Messias e ungido? Qual é o propósito? É o projeto do Filho. Deus idealizou esse projeto. Com que propósito? Dá uma estudada nisso aí. E por último, a salvação pela graça. Qual é a diferença do sistema antigo, né? Do Antigo Testamento, do sistema antigo? Quais são os benefícios que nós temos agora no sistema novo? E por que nós não guardamos o sábado? A gente incluiu isso aí porque é um assunto doutrinário. Que hora vem a gente encontra um sabatista que quer botar na gente esse jugo e a gente não quer levar. Né? Se eles quiserem levar, que não leva, como estava na lei, glória a Jesus. Aí vocês não, a gente vai ver, né, mano? O cara não quer levar, e aí? Mas aí é outra parte. O curso dura 6 meses, 6 meses, é só a metade. Beleza? Vamos avante que já está já acabando. Vai, vou mandar no grupo. Essa aqui é só para o grupo dos que estão lá. Na próxima aula, lembrando, eu vou imprimir isso daqui e quero que vocês colhem no caderno de vocês. Beleza? Mas se vocês estão aí escrevendo, vocês já estão estudando. Quando vocês estão me ouvindo, fazendo a coisa, vocês já estão estudando. Então, já começou o estudo para vocês. Beleza? Não está enxergando nada? Aí vai ter que arrumar um óculos. Posso passar? As outras 11 matérias. Vamos lá, divididinha também, bonitinho, ó, as cores diferentes para facilitar seu cérebro. E aí nós viemos então agora para um conteúdo mais dentro da igreja. Por quê? Porque a gente encerra as 11 matérias falando sobre a salvação pela graça. Salvação pela graça aconteceu, vamos ver agora elementos que diz mais respeito à igreja, que são as 11 matérias que vem seguindo. Então nós começamos, assunto básico. Assunto básico eu já fui batizado, mas tem gente que foi batizado e nem sabia o que era batismo, vai aprender agora.
Atrasado não é bom, pelo menos ensina para outras pessoas. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, obras da carne, fruto do Espírito, a igreja primitiva. Então, assim, resumindo, aqui é a parte, né, tudo aqui é a parte de igreja. Batismo, dons, obras da carne, né, arrebatamento e ressurreição. Então, aqui seria o seguinte: poderia até botar de uma mesma cor, mas eu achei bonitinho para ficar coloridinho nessa aqui mesmo. Mas tudo que vem daqui para cá é ensinamento sobre escatologia. A escatologia é a doutrina que ensina o que vai acontecer no final dos tempos. Então, esse bloco aqui é assunto do final dos tempos. O que é que vai acontecer no final dos tempos? Para que é que serve? Para a gente não ser enganado. Né? Se todo mundo aprender isso aqui direitinho, não tinha testemunho de Jeová. Se tem testemunho de Jeová, é porque eles leem sobre o milênio e não leem sobre mais nada. O cara chega na testemunho de Jeová, não conhece a Bíblia, aí eles mostram que a Bíblia é o milênio. Eles botam no reino, vai ser na terra, vai ser na terra. Mas você chegar e dizer assim, sim, beleza, você não vai ser na terra. E o arrebatamento, ele se perde todinho. Você botou essa bolinha, quando ele só conhecia essa. Aí você botou essa bolinha aqui, ó, desparafusou tudo. Entendeu? E aí nós vamos conhecer a história por completo, para que ninguém não engane a gente só com um pedaço da história. Aí você, quando alguém chegar na sua casa, bater na sua porta, vem contar aqui uma bolinha. Aí você conta para eles as outras 3 que eles não conhecem. As outras 4 que eles não conhecem. Ou conhecem bagunçadamente. Mas, vamos lá. Batismo nas águas. O significado e a importância, por que batizamos em nome de Jesus? A explicação. Batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Como é que acontece? Né? Tem gente que, principalmente quem ainda não foi batizado, se pergunta como é. E às vezes você está esperando a pombinha vir voando. Porque botaram na sua cabeça que bater com o Espírito Santo é a pombinha que vem ou é o poder que vem. Quando na verdade não é que vem, jorra de você. Jorra de você. O que é que jorra de você? Evidentemente que o Espírito Santo ele vem sobre você. Mas o Espírito Santo ele já está em você operando e você não sabe. Entendeu? Você está esperando ele vir e ele já está operando. Por que ele já está operando? Porque você está se convertendo, você está mudando de vida, você acha que você poderia fazer isso se não fosse ele? Então ele já está operando na sua vida. Você precisa entender é que ele está em você produzindo transformação. O que ele quer fazer em você é jorrar em você. Falamos dessa maneira. Uma aguinha para beber. Se você provar essa água, ela vai produzir em você vida e água. E vai jorrar na direção dos tronos de Deus. Então, quer dizer, como é que isso acontece? Nós precisamos entender qual a diferença dos crentes tradicionais para os pentecostais. O que é que isso é pentecostal? Base em quê? Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Aí as pessoas falam muito, você é de onde? Eu sou da Pentecostal. Tem muita igreja pentecostal. Você é de que igreja? Não, eu sou da Pentecostal. Pentecostal, Assembleia de Deus da Pentecostal, Batista Renovada é Pentecostal, cada igreja é Pentecostal. Então, você não sabe o que é Pentecostal. Então, beleza. Dons ministeriais e dons espirituais. Qual é a diferença de um para outro? Quais são os tipos de dons? Como é que eles operam? Obras da carne e fruto do Espírito, que são, então veja, que são assuntos básicos. Né? Você não pode. Aqui é o alfabeto do cristão. Né? Não tem o alfabeto de A a Z, aqui é o alfabeto do cristão básico. Né? 22 matérias. Quais são os tipos? Como é que opera? Igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? Como foi que ela se originou? O surgimento da igreja apóstata. Né? A igreja católica se autodenomina Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Só tem uma palavrinha que é errada, é apostólica. Aí, o correto, se fosse, era a Igreja Católica, que é universal, apóstata, que ela deixou a fé verdadeira, e romana, que era de Roma. Então, só mudar apostólica por apóstata, fica perfeito. A doutrinas cristãs integrantes. Vamos ter aqui doutrinas cristãs integrantes.
grandes, porque como é um conteúdo básico, a gente precisa falar só alguns conteúdos que existem dentro da palavra, uns elementos, para a gente dar uma estudada para não ter dúvida. Por exemplo, o casamento, né? A ceia, lava-pé, dízimo, oferta, usos e costumes, jogos e eventos. Então, essa área mais doutrinária, nesse aspecto aí, para a gente tirar essas dúvidas aí. Arrebatamento e ressurreição, que é quais são os sinais, aí já entra na área de escatologia. A tribulação, que é quais são os sinais, que são específicos de dor, nós vamos estudar. A grande tribulação, a reta final, né, o que é, como acontecerá, o anticristo, o falso profeta, o milênio, o que é, quando é que vai acontecer. E por último, a doutrina das últimas coisas, né? Em que momento vai surgir as últimas coisas, como vai ser o juízo final, e finaliza com novos céus e nova terra. Quer dizer, se você for observar, aí é o básico do básico. Que a ideia é fazer com que os irmãos, beleza, você não precisa saber 100%, mas você tem que saber um pouquinho de cada coisa dessa aí. Pelo menos um pouquinho, um pouquinho, tem que saber. Beleza? Então, nós estamos... alguma dúvida? Se não tiver dúvida, nós vamos aí se preparar já para a primeira tarefa do nosso curso aí. O homem está precisando fazer, está se entregando, está deixando ele. Vou mandar no grupo isso aí. Terminando a aula aqui, você já pode conferir que vai estar lá no grupo. Né? Agora não se acomode, mas você vai estar lá no grupo. Mas assim, quem ainda não se inscreveu, quem já se inscreveu, mas assim, como a gente já começou, se você estiver atrasado, não adianta isso. Sinceramente, eu não vou nem abrir a sessão. Quem não se inscreveu, procura urgentemente o Rafael, o Netinho, a Priscila e se inscreva. Só vai entrar no grupo quem se inscreveu. Vê lá se está com ele. Dá uma passadinha ali para perguntar. Beleza? Alguma pergunta? Passo bom. Se chegar aí. Vou botar ela nesse sistema aí do Leandro. Porque ela não pode. Eu vou pedir uma compreensãozinha dos irmãos pelo seguinte: tudo que vocês estão fazendo é válido. Como eu vou jogar no grupo, vocês terminam os apontamentos aí depois. Viu? Vamos lá, no final do curso, como nós estamos nos organizando, se os filhos das trevas, né, pastor, eles são mais organizados, por que a gente não faz uma coisinha organizada? Então, no final dos 6 meses, a gente vai entregar um certificado para os irmãos. Aí os irmãos, esse certificado, os irmãos levam para casa, atestando que os irmãos fizeram o curso. E na ficha da igreja, aqui é a ficha. E na sua ficha de membro, nós vamos colocar lá. Irmão, concluiu de formação básica. Os irmãos, a gente fala isso, mas não é porque a gente está pressionando. Porque, na verdade, se a Bíblia de fato é algo importante, nós sabemos que se a igreja não dá a importância que a Bíblia tem, então a gente não valoriza. Então, o que é que nós entendemos? Acaba que toca, que canta, que é líder de um grupo, que está dentro da obra de Deus. Como é que ele está fazendo uma coisa para a obra de Deus se ele não conhece coisas básicas do cristianismo? Uma coisa que não faz sentido. É a mesma coisa você pegar e colocar o Samuel para operar a máquina que o Messias opera.
seja, ele tem experiência, ele tomou um curso, ele tem conhecimento. Não tem. Como é que ele está operando uma máquina que ele não tem conhecimento? Então, para você poder dirigir um carro, você precisa de uma habilitação. Para você ter uma habilitação, você tem que ter aulas práticas, aulas teóricas, para você estar habilitado. Então, como é que a gente está acostumado a fazer as coisas na obra de Deus se a gente não sabe nem o básico da fé? E a Bíblia é o fundamento para isso. Quer dizer, então nós não podemos mudar nada radicalmente, mas tem o apoio do pastor, que durante esses 6 meses só terão assumido cargos e funções, principalmente quem ensina. Como é que eu vou ensinar e eu nem sei? Então, por isso que a gente fez. Então, só por organização, isso é o modelo do certificado. Só usei o Rafinha como um exemplo. Mas no final aí a gente vai dar para os irmãos aí, esse é o modelo, né? Cada um preenchido direitinho. E aí os irmãos. Aí, aqui, essa aqui é a ficha. Oi? Quem ainda não se inscreveu, vai se inscrever. Oi? Tem pessoas que vêm para a igreja, não sabem nem por que eu ofereci um bezerro no local para queimar, sabe? Aí, muitas vezes tem ensinar outra coisa. Exatamente, eles não sabem nem o básico, né, pastor? Então, ó, boas aulas para os irmãos, Departamento de Educação Cristã da Igreja. Então, tenham boas aulas em nome de Jesus. E vamos para a nossa primeira tarefa para os irmãos entregarem domingo. O negócio tem que... Vejam só, prestem atenção. Antes. Vejam só. Eu falei isso aqui. Então, presta atenção. Quem não fez, que possa fazer. Mas o ideal é que os irmãos tenham um caderno desse matéria. Por quê? Porque esse é um caderno grande que vai possibilitar com que você organize melhor o seu conteúdo. Nós vamos trabalhar com folhas de ofício que você vai precisar colar e para o caderno pequeno fica mais difícil. E porque os cadernos de matérias estão organizados por matérias. Então, no início tem dizendo que é. Então, os irmãos vão pegar lá essas matérias, e vão organizar essas matérias aqui. Os irmãos perguntaram, tem que ser se for de 22 matérias, bem, se não for, vocês dividem o caderno bonitinho e vão botando as matérias divididinhas, certo? Mas, pelo amor de Deus, é preciso organizar o caderno. Se não organizar o caderno, é a mesma coisa eu permitir você vir para a aula com a sacola furada. Quer dizer, eu vou botar alimento e dar para você nessa sacola, como professor, vocês vão pegar, botar numa sacola furada e eu estou vendo e estou deixando. Então, quer dizer, toma aqui, então você pega, bota na sacola. Está furado, está furado. Você vai colocar no pesquisador. Por que existem os apóstolos? Porque tinha profeta maior e profeta menor. O que você responde? Aí você tem que dar uma resposta para o filho. Exatamente. Porque eles são divididos, né? Só CPF que eu não botei. Beleza. Não, eu tenho o seu.
irmãos aqui têm dificuldade de conseguir um caderno de matéria? Alguém tem dificuldade de conseguir? Ali tem 22. Se você conseguir uma de assim, não está ideal. Senão, você vai conseguir um e organize e dividir para saber que é a matéria. Ok. Ninguém tem dificuldade, certo? Ninguém disse que tinha. É porque é 22 matérias, né? Seria uma acima de 20. Ou 20. Tem matéria que vai tem necessidade de uma matéria. A pergunta seria assim, vai ter alguma matéria que a gente vai examinar mais para eu estou dizendo que caderno. Ou a gente pode deixar para ir fazendo irmão, nós estamos. Falta só 9 minutos. Falta só 9 minutos para a gente encerrar. Escuta aqui, ó. Escuta aqui. Ó. Se nós dermos a dica, que é o mais adequado. À medida que nós formos avançando nas matérias, aí você vai organizando seu caderno. O que aconteceu se você dividir tudo agora? Aí, de uma vez, uma matéria vai ser uma hora só. Aí vai ficar meio. Então, vamos estudar sobre Deus? Vamos. Só organiza. Vamos acabar. Beleza? Mas aí está evidente que Deus tem mais eternamente. Essa é maior. Exatamente. Ok, vamos lá. Eu só tenho 9 minutos e eu vou precisar da colaboração dos irmãos. Primeira tarefa que os irmãos vão trazer até domingo. A primeira tarefa, anota aí. Primeiro, todo mundo com um caderno de matéria grande. Essa é a primeira tarefa. Calma. É uma tarefa. Porque quem não trazer o caderno de matéria não recebe pontuação. Vou fazer outra pergunta. O caderno da obrigação, eu tenho uma letra. Não, eu não vou olhar sua letra, não. A sua letra foi você. Ele falar aqui. Eu tenho uma letra quando eu escrevo rápido, eu não fico mal, às vezes eu não sei. Entendeu? Aí o que acontece? Eu vou fazer isso. Beleza. Veja só. Atenção, escuta o que ela está dizendo. Escuta aqui, ó. Eu preciso que vocês colaborem, senão, quando der 9 horas, eu só vou liberar os irmãos. Certo? Então, assim, o Leandro está dizendo o seguinte: pode ser o que acontece que pode ser para você. Está dizendo o seguinte, ó. Eu tenho uma. Quando eu estou escrevendo rápido, a minha letra no carrão fica tudo bagunçado. Então, eu vou ter um caderno, que é o meu rascunho, e eu vou ter um caderno que vai ser bem organizado. Beleza? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele pode usar como rascunho o caderno pequenininho dele. Aí ele usa lá. Agora, pode usar como rascunho. Mas, ok, as coisas que pode usar para ele aqui. Agora o caderno de matéria grande tem que ter. Vocês fazem o rascunho, quando chegar em casa, passa limpo para o outro. Esse é o para trazer o caderno de matéria, Ei, Matheus, tu acha que a vida está 10 matérias da Ok, essa é a primeira. Ei, vamos lá. Essa é a primeira matéria, essa é a primeira tarefa. Os irmãos vão trazer os cadernos de matéria. Só isso? Segunda tarefa. Ó.
Por incrível que pareça, eu vou dar dicas, mas mas muitas das atividades vocês vão começar a fazer sem ter estudado. Qual é a tarefa? Eu vou dar uma explicação, presta atenção. Eu vou explicar a tarefa, vocês vão fazer a tarefa. Certo? Qual é a primeira tarefa? Nossa primeira aula, valendo mesmo, vai ser uma aula de introdução à Bíblia. Lá, vamos estudar a Bíblia, nós temos que saber o que é a Bíblia. A tarefa é a seguinte. Preste atenção para não ter dúvida, mas se tiver, pode perguntar que a gente vai responder. Eu vou dar uma explicação, depois vai ser tarefa. A Bíblia é um conjunto de livros. A palavra Bíblia significa conjunto de livros. Existem 66 livros na Bíblia e eles estão organizados em tipos de livros. Se você for no seu índice, você vai ver a sequência. Essa sequência está dividida em blocos. Ou seja, os primeiros 5 livros são chamados de Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés. A partir daí, nós temos uma sequência de livros históricos. Então, vocês querem conferir isso olhando ou está dando para entender? Vamos lá. 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia. Chamado de Penta, porque são 5 e entende-se que foi Moisés que fez pela tradição. Então, primeiros 5 livros, Pentateuco. A partir daí, começa. A partir daí, o que é que acontece? Presta atenção. A partir daí, o que é que acontece? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel, aí vai. Até Esther são chamados de livros históricos, porque contam história. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares são chamados de livros poéticos. E depois vem os livros proféticos. Beleza? Proféticos. Velho Testamento. Evangelhos, vem Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, depois vem Cartas. Então, quais são os blocos que eu tenho? Pentateuco vai até tirar. Então, você vai ter livros históricos, livros proféticos, os evangelhos e as cartas. Qual é a tarefa? Você vai escolher algum livro desse, cada um de um tipo de um livro desse. Escolher um livro. Extrair desse livro, tirar desse livro um texto. E explicar e perceber qual é a diferença que existe entre um texto histórico, um profeta, um poeta, um evangelho. Qual é a tarefa? Você vai mostrar a diferença entre um livro histórico, um livro poético, um livro profético, através de um exemplo. Não tem que escolher um texto, um significado, um de cada bloco E explicar a diferença dos textos que você escolheu. Algumas pessoas ainda não entendem. É natural. O que é o livro poético? O que é que eu estou querendo que vocês percebam? Quando você pegar um livro poético e começar a ler, você vai ter uma percepção. Você vai ler de um jeito. Quando você for para um profeta, você vai ler. É diferente. A forma desse livro é deste texto. Eu quero que você perceba isso. Perceber que é diferente. Um é de um jeito, outro é de outro. Percebeu a diferença? Qual é a diferença que você percebeu? Diga para mim. Diz Pentateuco. Pentateuco não vai ter, não. Pentateuco não vai ter. Dessa categoria. É só histórico, poético, profético, evangelho e carta. Aí você vai ter que explicar a diferença de um para o outro ou escolher um para a diferença
Atenção. Presta atenção. Eu confesso, veja só, o bloco dos irmãos que ficaram com dúvidas e quiserem tirar alguma dúvida, beleza, eu vou dispensar os irmãos que entenderam. Se alguém tiver alguma dúvida, vem aqui e ele vai tentar explicar para que todo mundo entenda. Beleza? Charles, isso vai explicar também. Cadê? Charles, a minha pergunta é: eu tenho que pegar um texto de cada Bloco. bloco. Eu não tenho que escolher um texto. Eu tenho que pegar um texto de cada bloco, fazer a narrativa. Vamos supor que eu sou a citação. Isso é botar. Você botar eclesiástico. Você botar só a citação para ver se ó, 9 e 3. Eu vou dispensar quem não tem treino a tarefa. Quem não quiser tirar alguma dúvida e pergunta aqui, você não precisa, quando você escolher o versículo, você não precisa que você escreva o que está no versículo. Se você botar, por exemplo, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, botou lá a citação, botar. Pronto, não precisa botar e dar esse meio isso. Se quiser colocar também pode, bota até explicar. Explicar a diferença. O que eu quero que você leia e perceba que um é escrito de um jeito e é escrito de outro. Essa percepção você vai vamos lá, pensar que esse Acho que vou desistir dessa. vamos lá.